gostaria, nessa noite, queridos, compartilhar um texto das Escrituras Sagradas com vocês que se encontram em Mateus, capítulo 3, dos versos 13 ao 17. Mateus 3, dos versos 13 ao 17. Em paralelo também nós trabalharemos capítulo 3, versos 21 e 22. Ok, ótimo. Queridos, esse ano nós trabalharemos, como nós já falamos domingo passado, com um tema anual, um tema que irá conduzir todas os nossos cultos, nossas atividades, que direcionarão todos os ministérios da nossa igreja. E o nosso tema anual é Caminhando com Jesus. O texto base é: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo, e esse alguém, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, que você, neste ano de 2023, possa caminhar com Jesus. Esse é o desafio para a nossa igreja, para os nossos irmãos, a viver um 2023 caminhando bem de pertinho ao lado de Jesus. Mas, dentro desse grande tema, caminhando com Jesus, eu vou falar nessa noite sobre o batismo do nosso Senhor Jesus, que se encontra lá. Além dos 4 evangelhos, nós trabalharemos apenas Mateus 3 e Lucas 3. O batismo de Jesus. Esses dois temas relatam o batismo de Jesus, e o livro de Mateus, ele registra, né, se nós estudarmos e nos atentarmos, ele registra aqui as boas notícias sobre os acontecimentos mais significativos de toda a história. Ele relata, o livro de Mateus, ele relata o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte sacrificial de Jesus e a ressurreição de Jesus. Mas é interessante que cada autor, né, cada escritor, Mateus, Marcos, Lucas, João, cada escritor dos evangelhos, ele escreveu a partir de uma perspectiva única, particular, sua, para um público diferente, um público específico. E como resultado de cada evangelho, eles vão conter elementos diferentes do que são considerados, né? Então, se você forem considerar eles separados, você vai achar que até pode ter uma contradição, mas por que ele anotou isso e esse não anotou aquilo? Por que aquele colocou esse ponto e o outro não colocou esse ponto? Mas quando os 4 evangelhos são lidos juntos e compreendidos juntos, eles formam um lindo testemunho completo acerca de Jesus Cristo. Mas Mateus aqui ele escreveu primeiramente para um público judaico. E Mateus apresenta para eles que Jesus, o foco de Mateus é apresentar que Jesus como Messias, que Jesus de Nazaré como Cristo, ele é o rei legítimo de Israel, que era aquele o qual os judeus estavam aguardando ansiosamente. Diferentemente, por exemplo, de Lucas, né? Lucas inicia aqui o seu livro com uma grande genealogia que concentra a descendência de Jesus até a genealogia do maior rei de Israel, que é considerado, né, pelos judeus, é o rei Davi. Então, no capítulo 1, Mateus, ele busca mostrar a realeza de Jesus pelo seu nascimento, por ser descendente da família real de Davi, por uma concepção milagrosa. Já no capítulo 2, o que Mateus procura trabalhar ali, apresentar? A realeza de Cristo,
pelas circunstâncias que cercaram o seu nascimento. A adoração dos magos, o ódio assassino do rei Herodes, a proteção milagrosa de Deus sobre o jovem Jesus. Ele no capítulo 2 então mostra, através dos acontecimentos, que aquele de fato é o Cristo, o Messias. E no capítulo 3 de Mateus, ele mostra então mais evidências por meio de um precursor indicado pelo próprio Deus, chamado João Batista. E este homem, ele anunciava a chegada do rei no papel de um arauto. Quem era um arauto? Era quando um rei vinha a uma cidade, era aquela pessoa que chegava antes do rei e anunciava os decretos do rei, ou a vontade do rei, ou a chegada do rei. Então, Mateus, no capítulo 3, ele mostra, prova que Jesus é o rei e que João estava anunciando, como esse arauto, a vinda do rei. Mas também ele tinha uma outra função, João Batista, não somente de anunciar. Ele tem uma função que é de preparar o coração para que aquelas pessoas recebessem o Messias e Cristo. Então Mateus descreve o comissionamento divino do rei Jesus como uma espécie de coroação. É como se no comissionamento, o batismo de Jesus, a sua unção ali, aquela descida do Espírito Santo, simbolizado numa pomba, fosse essa coroação desse rei legítimo. E domingo retrasado, queridos, nós falamos um pouco justamente sobre a supremacia de Jesus Cristo, e usamos como base Lucas 3, versos 15 a 18, onde o próprio João Batista, o último profeta do Velho Testamento, ele dá o testemunho de que de fato viria um homem, alguém maior do que ele não seria digno nem de desatar as suas sandálias pelo tamanho do seu poder e da sua grandeza. Então olha que declaração maravilhosa de João Batista. E também ali são descritas essas mesmas palavras, se você observar no livro de Lucas, no livro de Marcos, no livro de João. E toda essa declaração de João Batista, ela acontece, meus queridos, após um questionamento daquelas pessoas que às vezes iam até o deserto do Jordão, ver João Batista batizando, ouvir a sua mensagem. Eles questionam se João não seria o próprio Cristo, o próprio Messias tão aguardado pelos judeus. E então ele diz, o texto, que não era ele. Mas, meus queridos, vejamos então o que diz as Escrituras Sagradas em Mateus 3. Olha só o que diz o texto da Escritura Sagrada acerca do batismo de Jesus. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Toda a justiça. Então, João admitiu. Verso 16: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Verso 17: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, segundo o verso 13, que nós já lemos, Jesus, ele sai da Galiléia e vai até o Rio Jordão para ser batizado. Aproximadamente aí 2 dias de viagem até o Rio Jordão. E ele sai com o intuito de se batizar. E isso acontece, o batismo de Jesus acontece no auge do ministério de João Batista.
E é aqui nessa circunstância que se dá o ministério público de Jesus. Mas o que os dois evangelhos nos relatam? Mateus e, em paralelo, Lucas 3, versos 21 e 22, sobre o batismo de Jesus. Mas o texto básico que nós estamos usando aqui é Mateus 3. O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar, de apresentar a vocês sobre o que esses dois evangelhos mostram sobre o batismo de Jesus, é que o batismo é uma pública profissão de fé e de arrependimento de pecados. Nós podemos observar em Mateus 3, verso 14, ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Lucas 3, 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Queridos, é claro e certo que em Jesus nunca houve pecado algum. E as Escrituras Sagradas garantem isso através de diversas afirmações. Por exemplo, no Velho Testamento, Isaías falou sobre quem seria o Messias e sobre a essência e o caráter desse Messias. Isaías 9, verso 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Pronto. Este menino, este homem é Deus. Ele é Deus. Depois ele continua: e ele também é Pai da eternidade. Fala do quê? Da sua eternidade. Uma característica de Jesus. Ele é eterno, assim como Deus Pai e o Espírito Santo. Ele diz: Príncipe da paz. Queridos, sendo Deus Santo, o Messias que é Deus, então ele também é santo. Então, amados irmãos, existem uma vasta coleção de versos sobre esse assunto. Como também no Novo Testamento temos várias coleções de textos que falam da santidade de Jesus. Jesus não tinha pecado, começando pelo seu nascimento, onde não houve a participação humana. Mas o nascimento de Jesus, ele se dá através da obra do Espírito Santo em Maria, que não permitiu que Jesus herdasse a natureza pecaminosa de Maria e nem de João. Está lá em Lucas 1. Então, o apóstolo Paulo fala isso lá em 2 Coríntios 5, 21. Ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele diz: aquele que não conheceu pecado. Então Jesus, ele foi se batizar, mas ele não tinha pecado algum. Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, ele diz: o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca. Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado, e foi crucificado sem pecado, ressuscitou sem pecado, e voltará sem pecado. Amém? Hebreus 7,20 diz também: convinha que um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Jesus não tinha pecado. Então veja, irmãos, Jesus não precisava se batizar para arrependimento. O batismo que João realizava era a confirmação de um arrependimento da pessoa que se batizava, porque o batismo tem uma simbologia nas raízes dos rituais da purificação do Antigo Testamento. Por isso que ele diz: arrependei-vos, raça de víboras. Quem os ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse era o batismo de João, um batismo para arrependimento. E o batismo de João tinha as suas raízes, né, no batismo, né, a sua simbologia nos rituais
de purificação do Antigo Testamento. Por exemplo, quando uma pessoa estava impura, nós vemos lá em Levíticos 15, a pessoa ia lá então até as águas e tomava um banho para se purificar e remover as suas imundícias. E era um costume, então, quando a pessoa, por exemplo, a mulher que estava em um período de fluxo de sangue, ela tinha que sair do arraial e se lavar, se purificar. Então, os judeus que estavam ali se batizando com João, eles estavam admitindo que precisavam se arrepender de seus pecados, para então se tornarem um povo genuíno de Deus. E é isso também que cada uma dessas pessoas aqui que se batizaram nessa noite, elas estão declarando. E nós vamos ver algumas outras coisas. Mas elas estão declarando publicamente que elas se arrependem de seus pecados, que reconhecem, né, a necessidade de um Salvador, que elas reconhecem a sua situação de pecador e se arrependem de seus pecados e precisam de um Salvador para redimir, para salvar, para retirar a culpa de seus pecados, para que então elas possam pertencer a uma família genuína que pertence a Deus, o povo de Deus. Então, primeiro ponto, o batismo, ele é uma pública profissão de fé, mas também de arrependimento de pecado. Ok? E era esse o batismo que João realizava. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é que Jesus, ele ressignifica o batismo. E este verso, o verso 15, quando Jesus diz, olha, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu, não é? João falou, não, o Senhor não. Você vem a mim para se batizar, eu que tenho que ser batizado por você. E Jesus fala, calma, precisamos cumprir a lei de Deus, precisamos cumprir a vontade de Deus, aquilo que já estava predito, vamos cumprir toda a justiça, toda a vontade de Deus. E então, nós vemos aqui que a única forma que Jesus usa para convencer João Batista de batizá-lo. Uma vez que João Batista entende também que o Messias não precisaria se batizar. E o que Jesus quis dizer com esse verso, à luz desse contexto? Não é? Olha, deixe por um momento, não é? Importa que venhamos cumprir toda a justiça de Deus. Ele estava ali nada mais, nada menos, meus queridos, dizendo que o que João Batista estava dizendo, de fato, é verdade. Todavia, neste momento específico da vida de Jesus, e início, né, do seu ministério público, como também do ministério de João Batista, o qual estava incumbido para cumprir este ato, seria conveniente que por meio do batismo de Jesus fosse cumprida a vontade de Deus. Não porque ele precisasse, mas para que, nós vamos ver aqui, ele se identificasse conosco. Porque ali no batismo Jesus Cristo estava também se identificando a si mesmo com os pecadores, simbolizando também a sua morte, a sua ressurreição, né, no final de todas as coisas. Está lá em Lucas capítulo 12. Então Jesus finalmente iria receber sobre si os pecados de toda a raça humana. Ele estava se compadecendo, se assemelhando a nós, porque sobre ele viria o pecado de todas as pessoas, tanto as do presente, quanto as do passado, e quanto as daquelas que ainda nasceriam, das vindouras. E todos esses pecados, a partir da morte e ressurreição de Cristo, da morte de Cristo, especificamente, seria imputada ali sobre Jesus o pecado de todos os homens. 2 Coríntios 5. Uma outra questão também é que, além de Cristo estar se assemelhando a nós, esse ato de batismo de Jesus seria uma parte necessária
do cumprimento da justiça de Deus. Que justiça é essa? É de que Deus assegurou em Jesus Cristo a salvação. Asseguraria em Jesus Cristo a salvação, a remissão de pecados. Ele retrata ou retrataria a sua morte e a sua ressurreição. Está lá em Lucas capítulo 12, verso 50 também. Então, quando Jesus ele desce, né, as águas do batismo, ele está simbolizando, né, a sua morte, mas também a sua ressurreição. E o batismo de Jesus também prefigura para nós cristãos, o que nós vimos aqui hoje, o significado do batismo também, que é o que? A nossa morte e a nossa ressurreição. Por isso que nós batizamos por imersão. Simboliza a nossa morte e a nossa ressurreição com Cristo. Como com Cristo simbolizou o quê? Sua morte e sua ressurreição. Está lá em Atos 18, verso 25. Então, traz um significado já um pouco diferente, ou bem diferente do batismo de João, que era só o quê? Arrependimento de pecados. E após, né, o batismo de Jesus, também há um outro significado. O batismo de Jesus marcou também a primeira identificação pública com aqueles cujos pecados ele iria suportar. Então, se identifica, né, com relação a essas pessoas, ou os seres humanos, o qual Jesus retiraria os seus pecados e a culpa pelos seus pecados recairia sobre o Mestre. E ele afirmaria publicamente, pelo testemunho direto dos céus, ali na pessoa da presença do Espírito Santo, que desce como uma pomba e pousa, né, no seu ombro. E depois vem a voz do Pai, né, dizendo: este é o meu Filho amado, ao quem me comprazo. É o que também ali? Ali está mostrando, irmãos, que o próprio Deus estava validando o batismo de Jesus. O próprio Deus está validando o ministério de Jesus. Ali nós vemos a figura da Trindade. Deus Pai falando, o Espírito Santo ali e o próprio Filho. Então, vemos que Jesus ele validou o batismo de João. E o batismo de João, o batismo dos cristãos, sem o batismo de João, o batismo de Jesus sem o batismo de João, não tem sentido. E estas pessoas, nesta noite, que se batizaram, também estão agora, né, através do ato do batismo, e agora com as suas vidas, elas estão proclamando que Jesus morreu e foi sepultado, mas que também ressuscitou. Amém? E elas ali, naquele momento, também sepultaram o quê? O seu velho homem naquelas águas. E ali simboliza que elas nasceram no levantar das águas. Elas levantaram, elas renasceram para uma nova vida de fé em Cristo. E recebendo agora, Jesus não recebe dos pecadores a culpa pelo pecado? E agora então Jesus se assemelhou conosco, estando ali, se batizando, e agora nós nos batizando, nos assemelhamos com Cristo, como participando da sua morte e da sua ressurreição. Recebendo dele agora o quê? Jesus recebeu os nossos pecados, e nós recebemos dele vida e salvação. E isso é maravilhoso, irmãos. Jesus, ele executa um sacrifício substitutivo no meu lugar. Era para nós estarmos ali naquela cruz. E agora nós recebemos de Jesus vida novamente, uma vida espiritual. Nós nascemos de novo. Aqueles que aqui hoje se batizaram, nasceram de novo. Tem uma nova natureza. Uma natureza, meu irmão, minha irmã, que só pode adquirir quem de fato crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
e decide amá-lo e segui-lo. E elas então ressuscitam para Cristo, morrem para os seus pecados e ressuscitam para Cristo, para uma eternidade com Deus, como a garantia da sua salvação, como a garantia de vida eterna, Efésios 2, Colossenses 3. Então, Jesus, diferente do batismo de João, que era apenas para arrependimento, a partir do batismo de Jesus, ele ressignifica o batismo. E o terceiro e último ponto é que Jesus é plenamente capaz de executar a tarefa de salvar e redimir todos os homens. Amém? Eu acho que eu puder voltar para mim. Diz o verso 16: batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Verso 17: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Como eu já falei um pouquinho anteriormente, irmãos, naquele momento em que Jesus se batiza, a Trindade se revela aos homens. A Trindade se revela no batismo de Jesus. Toda a Trindade estava ali naquele momento em que Jesus se batizava. Naquele momento em que Jesus estava dando início ao seu ministério público. Ficou muito evidente, queridos, de quem se tratava, da pessoa que estava se batizando. Era o próprio Filho de Deus que estava ali. O Pai, né, revela, confirma. O Espírito se apresenta ali, vem até ele. É o próprio Deus encarnado. E este próprio Deus que encarnou, como diz João, o Verbo se fez carne, ele está espiritualmente pronto e humanamente capacitado para a obra o qual ele foi incumbido. Seria como ali, queridos, a Trindade estivesse mostrando ao mundo de quem se tratava. É como se a Trindade estivesse ali mostrando ao mundo como iria ser o ministério deste homem, que é Deus. Estivesse chancelando o trabalho de Cristo de redimir e salvar a humanidade da condenação eterna. Por isso, Jesus está pronto e é qualificado para isso. Ele é qualificado para te salvar. Ele é o único dentre os homens que pode te dar, de fato, uma vida eterna. Eu não estou falando aqui de religião. Eu não estou falando aqui de espiritualidade ou de qualquer outra coisa. Estou te falando de uma salvação concreta que só há em Jesus Cristo, porque Ele é o único Filho de Deus que nasceu, morreu e ressuscitou para te dar vida eterna. Amém? E Ele está pronto para isso. E é uma tarefa extremamente difícil. E é necessário para essa tarefa difícil. Como nós falamos aqui semana passada, é impossível um homem ou qualquer outra pessoa ou circunstância realizar este ato de redenção. Apenas o Filho de Deus poderia fazê-lo. Nós vimos aqui questão de dupla natureza semana passada. Dos ofícios de Cristo. Apenas alguém ungido pelo Espírito Santo poderia realizar. Apenas um mediador entre Deus e os homens que fosse ungido, capacitado e cheio do Espírito Santo para realizar essa obra. Por isso que nós vemos que após o batismo de Jesus é levado aonde? Ao deserto. Mas o texto diz que Jesus era cheio do Espírito Santo. Porque nós devemos ter em mente, queridos, que Jesus, Ele é Filho de Deus. Ele tem origem divina. Mas também, Ele é humano. Ele tem origem humana. Ele tem dupla natureza. E a natureza divina, ela não precisa ser fortalecida. Porque Ele é Deus.
Mas a natureza humana precisa. Por isso que Jesus orava constantemente. Por isso que Jesus se angustiou. Por isso que Jesus estava sempre em comunhão com Deus, em oração. Portanto, queridos, todas as qualificações necessárias foram atribuídas a Jesus em seu batismo, que o torna, esse mediador entre Deus e os homens, capaz para realizar essa obra maravilhosa, para salvar os homens dos seus próprios pecados e tornar os homens diante da lei de Deus santos e puros. E somente Jesus, capacitado, poderia suportar esse tormento, a aflição da cruz, de perdoar nossas iniquidades, de ter paciência com as nossas fraquezas. Somente Jesus, para ser bondoso, somente Jesus tem condições para ser manso e gracioso e oferecer a sua paz em troca do seu fardo pesado. E a figura da pomba ali, pousando sobre Jesus, enquanto ele orava, mostrou a todos ali presentes como seria conduzido o ministério de Jesus em poder. Seria realizadas obras maravilhosas através de Cristo. E o seu ministério seria conduzido pelo Espírito Santo, e através dele o poder de Deus estaria em ação diante dos homens. Lucas capítulo 4, verso 1 diz: Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. E hoje, o cristão, ele tem a condição de viver uma vida na direção do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, porque ele também nasceu de novo. Vocês se lembram quando Nicodemos vem a Jesus? Senhor, como que pode um homem do meu tamanho voltar para o ventre da minha mãe? Quando ele questiona Jesus, Jesus fala para ele: você precisa nascer de novo. Então, queridos irmãos, em resumo, a presença do Espírito Santo, como uma pomba pousando sobre Jesus, e a voz de Deus confirmando que Jesus, quem Jesus era, estavam mostrando, ratificando todos os que estavam ali, de fato, quem Jesus era, e que de fato Jesus era aquele que João estava apregoando anteriormente, e o qual viria, e o ministério desse Messias seria realizado com poder e autoridade. Então você me pergunta: pastor, como que eu posso nascer de novo então? Mesma pergunta que Nicodemos fez. E me batizar para que eu receba a vida eterna que Jesus, o Salvador, tem para oferecer. Tem para proporcionar a todos. Mas todos aqueles que o receberam. Como? Como me tornar parte de um povo genuíno de Deus? Para você que está me ouvindo, como você pode se tornar parte desta família? Como você pode receber a salvação em Cristo? Como você pode, receber dentro de você o Espírito Santo? O primeiro passo é que você precisa dar nesta noite é entender que apenas Jesus, o Messias, esse mesmo de Messias que João Batista anunciou que viria e veio sem pecados. Você precisa compreender, você precisa entender que ele morreu na cruz para pagar pelos teus pecados. Não foi os pecados dele. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz sem culpa. Ele morreu na cruz puro, santo, por pessoas pecadoras. Isso chama-se graça, favor imerecido. Não merecíamos, mas ele morreu por mim e por você. Então ele realizou um último e suficiente sacrifício, entregando a sua vida, a sua própria vida, no madeiro, e toda a culpa da condenação vem sobre ele. O segundo passo, querido, é reconhecer e crer pela fé que o que Jesus fez por você naquela cruz
é o suficiente para pagar pelos seus pecados, para tornar você justo diante de Deus. Porque quando Deus olha para o cristão, Ele olha para o cristão, mas vê o sangue de Cristo vertido na vida do cristão. O sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz, por aquele que reconheceu a sua condição de pecador e assume para ela então o sacrifício na cruz de Cristo, recebendo vida. Então você precisa reconhecer pela fé aquilo que Jesus fez por você na cruz. Reconhecer que você precisa desse sacrifício, que você precisa dele. Eu aceitando como seu único e suficiente Salvador, para que a sua vida possa ser transformada, para que você possa nascer de novo, entendendo que esse sacrifício foi por você. São esses os únicos 2 passos que você pode dar hoje, nesta oportunidade que Jesus está te dando, de ouvir este evangelho, meu querido. Essa é uma oportunidade ímpar. Jesus está te dando a oportunidade de ouvir essa mensagem. Por isso, querido, eu quero fazer uma oração, convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma oração por você. Se você deseja, entende, compreende aquilo que Cristo fez, se você compreende aquilo que Cristo fez na cruz por você, de morrer numa cruz, um homem que é Deus, o Filho unigênito de Deus, veio, encarnou como homem, e se deu, se entregou na cruz, para morrer pelos seus pecados, não foi pelos pecados dele. Se você entende o sacrifício de Cristo e crê pela fé que Ele pode salvar, e você deseja ser salvo por Ele, alcançado pelo Evangelho da cruz, eu quero convidar você nessa noite a fazer apenas um sinal com a sua mão, e eu quero orar por você. Se você quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você já ouviu falar de Jesus tantas vezes, você já passou por inúmeras igrejas, ouviu várias mensagens, mas você nunca deu um passo de fé. Você nunca tomou uma decisão verdadeira. Ah, mas como vai ser minha vida? Ah, mas como vai ser daqui para frente? Mas será que? Será? Eu quero convidar você a orar comigo. Faça apenas um sinal com a sua mão e nós oraremos com você. E Jesus Cristo virá sobre você e fará morada em ti. Eu quero convidar você a fazer uma oração. Essa é a oportunidade de Deus para a sua vida. Mas se você assim pensa, pastor, tenho vergonha, eu quero convidar você assim mesmo a orar comigo. E eu vou orar e você vai repetir. E se você fizer essa oração, me procure no final e nós conversaremos. Santo Deus, nesta noite, ouvindo a Tua palavra, eu abro o meu coração. Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Preciso de Ti e reconheço que sem Ti não posso continuar vivendo. Agora, você que já ouviu esse evangelho várias vezes, talvez até cresceu na igreja, mas pelos percalços da vida, talvez você tenha se desviado. Talvez você esteja distante, vivendo pelo seu próprio coração, tomando suas próprias decisões. Talvez por uma decepção, por uma tristeza, eu não sei o motivo. Mas essa é a oportunidade que também Cristo lhe dá. Mais uma vez, te chama.
Ele quer reafirmar o seu compromisso. E eu convido você, querido, a reafirmar o seu compromisso com Ele. Se há alguém assim, só faça um sinal com a sua mão, nós iremos orar. Se há alguém que deseja se reafirmar, Deus te abençoe em nome de Jesus. Há mais alguém que quer reafirmar o seu compromisso, que sabe que vive uma vida longe de Deus, mas que, ouvindo essa mensagem, deseja voltar para Cristo? Há mais alguém? Se não há, eu quero orar mesmo assim. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu compreendi a Tua palavra e eu desejo dar um passo de fé. Perdoa os meus pecados, limpa o meu coração. Tenho tentado caminhar sozinho, pelos meus próprios passos, pelo meu próprio coração. Mas nesta noite, eu entendi que eu não posso viver sem Ti, porque só Tu és o caminho, só Tu és a verdade e a vida. Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados e me recebe como filha novamente. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que você possa ter refletido sobre esta mensagem e que ainda que você não tenha tomado uma decisão nessa noite, você possa refletir durante essa semana. Eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração, em nome de Jesus. Amém?